Senhor presidente, membros da mesa, vereadores, público presente, começo a minha fala fazendo as observações de sempre, né? Dos registros dos trabalhos legislativos, o total é de 128. E aí temos 20 indicações de capina limpeza, 10 reiterações e uma moção congratulatória. Também um expediente que adotei e também faço com tristeza é que no boletim oficial 665 tivemos um total de 6 exonerações a pedido do próprio servidor. Muito triste. E aí, praticando aí Libras com vocês, né? Boa noite. É assim, então, aí estou aprendendo, e quem não teve a oportunidade de aprender com a Xuxa, pode aprender com o burro, né? Aí vamos compartilhar esse conhecimento e nos comunicar cada vez melhor. Eu prestei muita atenção no editorial do Diário de Jacareí, da semana passada, falando a respeito do TAV e a discussão do TAV. Em sessões anteriores, eu manifestei que eu faço parte de uma comissão de estudos. E a comissão de estudos, ela tem uma função muito clara, que é estudar. E as pessoas estão antecipando opiniões, querem saber qual é a nossa opinião sobre isso, sobre aquilo. Eu considero que São José está, sim, melhor preparada para receber uma possível estação do trem de alta velocidade. Jacareí, infelizmente, não evoluiu urbanisticamente para receber essa estação. E também tenho minhas dúvidas com relação ao nosso solo mesmo, né? As restrições ambientais. O prefeito declara que Jacareí não tem restrições ambientais. São José tem restrições ambientais, Jacareí tem restrições ambientais também. Isso aí, eu vi muito indignado a fala do André, secretário de Meio Ambiente de São José dos Campos, né, questionando bastante isso. E outra coisa, a questão de estudos do TAV, tem um importante engenheiro que contribuiu muito para o desenvolvimento de São José, da nossa região e do país, que é o senhor Osíris Silva. E ele faz uma série de levantamentos e considerações a respeito da viabilidade do TAV. Ele considera um investimento muito alto. Ele acha, sim, que deveria se investir na reestrutura da malha viária já existente. Isso tornaria um projeto mais barato. Contemplaria também o transporte de cargas, porque o TAV só prevê o transporte de cargas leves. E fazendo a reestruturação da malha viária que nós temos, a central do Brasil, a gente poderia estar atendendo mais cidades, né? Não só as conexões de longa distância e média distância, mas as curtas distâncias e também essa possibilidade das cargas. Olha, não é um leigo em engenharia, não é um leigo em infraestrutura, é a opinião simplesmente do Osíris Silva. Tá? Uma pessoa totalmente aí qualificada para opinar sobre o assunto. Então, por quê? Ele fala assim que a maioria das cargas hoje é transportada por caminhões e poderia ter um custo mais baixo se a malha viária contemplasse essa questão da carga. Também, aí ele fala assim, aspas dele, esse sistema poderia atender também a um serviço regional entre as cidades ao longo da malha ferroviária a ser agregado com o transporte de carga. O TAV não transporta carga, disse o engenheiro. Bom, o Osíris Silva dispensa apresentações, já foi ministro de Estado e tal. Eu gostaria de que as pessoas considerassem que a comissão de estudo continue estudando, né? E também
eu ratifico a minha fala no jornal, que as pessoas, com as nossas ruas sempre congestionadas de veículos, as pessoas correriam um risco, sim, de perder o trem por estar presa no congestionamento. E isso em nada quer dizer que eu seja ingrato com Jacareí, não. Perceber as deficiências de Jacareí faz com que eu me mobilize para solucioná-las, para apontar soluções e reivindicar melhorias o quanto antes. Tem uma frase que o Monteiro Lobato, que é o meu grande mentor intelectual, sempre dizia que quando um doente reconhece, tem consciência da própria doença, ele já tem metade da cura. Eu acho que Jacareí tem que largar a mão de pretensões, né, e saber da sua própria realidade, porque assim vai criar um destino adequado com as nossas condições e aí ampliar recursos e fazer uma história bonita, né? Eu entendo que o TAV é um grande projeto, né, mas será que é o mais viável? Não é questão de ser melhor ou não, mas será que é mais viável? Tem todo o apelo aí da Copa do Mundo, tem todo o apelo aí da Olimpíada, mas assim, e não é uma ideia que surgiu no governo Lula, uma ideia muito anterior ao governo Lula. Então, fazer isso de uma bandeira partidária também, eu acho isso, no mínimo, irresponsável com a cidade de Jacareí. Outra coisa, né? O trânsito de Jacareí não é só inviável porque nós temos ruas estreitas e poucas opções de trânsito, mas também porque a drenagem é deficitária. Tá? O trabalho que o prefeito Aroca iniciou de fazer grandes galerias na Lúcio Malta, na 9 de julho, não foi continuado por outros prefeitos. E aí hoje nós temos assim, a saturação do nosso do sistema de drenagem. E aí eu queria mostrar aqui, ó, na Holanda, já tem um ônibus anfíbio. Queria sugerir aí, ó, na próxima. Olha que legal. Jacareí talvez deveria usar um ônibus dessa natureza. Não. Um ônibus que possa transitar tanto no seco como dentro d'água. Aí. Aviação Jacareí, né? Ela poderia estar, no mínimo, oferecendo um por linha, né? Aí é assim, porque Jacareí, os interesses são mais os privados do que os públicos, né? A prioridade são esses. Muito complicado, né? Mas quem sabe, né? A JTU é uma empresa muito colaboradora e tem os melhores serviços, mas as tarifas mais altas também. Eu também queria, assim, uma coisa que me incomodou durante 2009, e é a minha primeira vez, né, que estou aqui como vereador. Eu não sei ao certo qual é a função do horário das lideranças. Né? Porque eu vejo as lideranças sempre falando como se fosse uma extensão dos temas livres. A comunicação partidária não existe. E, mais importante de uma democracia, é a liberdade de organização partidária. Lembrando, ó, o bom da internet é que não existe mais passado, tudo é presente. Uma entrevista do Covas, no momento da fundação do PSDB, dizendo assim que o Brasil, mais do que ser um país pluripartidário, tem uma democracia pluripartidária, ele é um partido com liberdade de organização partidária. E só vai se consolidar a democracia quando houver essa comunicação partidária, quando os membros dos partidos, filiados dos partidos, saber qual é o programa dos seus partidos. E aí, poder estar convencendo. Porque o Mário Covas, né, lembrava que antes, né, você tinha um pluripartidarismo, mas o Partido Comunista não era permitido que existisse. Então você não tinha liberdade de organização partidária. Hoje vivemos essa liberdade de organização partidária. Temos que tornar isso efetivo. Tá? E creio que a vivência partidária é um grande instrumento da cidadania. Você ser cidadão pelo fazer e não ser apenas uma pessoa esperando as coisas acontecerem. Tá? Então, assim, eu gostaria muito que os líderes de todos os partidos
fizesse essa comunicação partidária no horário das lideranças. Muito obrigado e boa noite a todos.